Fala galera, no Beira-Rio para um público de 40.089 torcedores, o Internacional protagonizou um vexame. É sim um fiasco que o Colorado protagonizou em casa, está eliminado do Campeonato Gaúcho, perdeu nos pênaltis para o Juventude e vamos combinar o seguinte, foi uma eliminação justa. Por tudo o que o Juventude jogou em 180 minutos e por tudo que o Inter não apresentou. E a partir de agora, vamos aqui falar sobre, sim, esta decepção para o torcedor colorado. O Inter mais uma vez fica pelo caminho nas semifinais do Campeonato Gaúcho e vamos falar aqui da eliminação colorada no Campeonato Gaúcho. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, na escalação do técnico Eduardo Cudê, o Colorado colocou aí em campo Rocher, esteve de volta ao gol e o Luca iniciou como titular, o Ener Valencia no banco de reservas. O Inter que foi a campo com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, meio de campo de Arangues, Bruno Henrique e Maurício, na frente Alan Patrick, Wanderson e Luca. E no primeiro tempo o Juventude foi superior. O Juventude teve chances mais claras, teve principalmente aquela jogada que, em um erro de passe do René, teve a bola na trave, que corre a linha e acaba não entrando. E o Inter foi muito pouco inspirado na primeira etapa e senti também uma equipe muito acelerada, muito nervosa, querendo resolver a qualquer custo, e o Juventude muito bem postado, saindo em velocidade nos contra-ataques e surpreendendo. Teve ainda o Internacional, no primeiro tempo, sofreu gol a 30 da primeira etapa, através da cobrança de escanteio do Alan Ruschel, que o Zé Marco subiu mais alto que todo mundo e ali fez Juventude 1-0. Veio o segundo tempo e Eduardo Cudê já tomou uma providência de imediato. Ele colocou o Ener Valencia na partida e retirou o Bruno Henrique. Não era a troca que eu faria. Eu retiraria o Luca e não o Bruno. Mas o Inter melhorou. O Inter chegou ao gol de empate a 8 da segunda etapa, através de uma jogada ensaiada. Na verdade, o gol do Inter foi a 9 minutos. O Arangues lançou, o René entrou por trás da zaga e num cabeceio ele acabou colocando no fundo da rede. E ali o Inter empatava muito cedo e dependia apenas de um gol para chegar à final do Campeonato Gaúcho. Poderia ter acontecido logo na sequência, 11 minutos, em que o Ener Valencia recebe um lançamento, tenta o chute, no rebote o Maurício, com o gol escancarado, ele isola a bola, toca para fora, poderia ser ali o gol da classificação, e isso foi a 11 do segundo tempo. E depois o camisa de número 27, o meia colorado, ele comete uma bobagem. Ele tenta se desvencilhar do Nenê e acaba, podemos dizer assim, ele acaba agredindo, entre aspas, o jogador do Juventude. O Daronco é chamado ao VAR e expulsa o Maurício. Uma besteira daquelas que eu até vou controlar o termo que eu ia falar aqui, mas foi de fato o Maurício muito mal e acabou comprometendo ali o Inter, que com 11 até poderia conseguir a virada, a classificação. E isso foi a 30 do segundo tempo. E por isso o Inter nos últimos 15 minutos tratou de segurar o resultado. Veio a cobrança de pênaltis e o Robert Renan, depois
até do Rocher defender uma cobrança, o Mercado errar um pênalti, poderia ter colocado o Inter na frente, mas o Robert Renan também, numa displicência muito grande, acabou cobrando de uma maneira ridícula, risível, e colocou tudo a perder. Na sequência, o Juventude converteu e sai classificado do Beira-Rio com 40.089 torcedores. Bom, algumas coisas aqui, rapidamente. Juventude mereceu classificar nos 180 minutos. O Roger armou uma estratégia que amarrou o Inter do Kudê e o Kudê em nenhum momento soube sair dessa armadilha armada pelo Roger Machado. Então, essa é uma constatação que precisa ser feita. O Juventude mereceu a classificação para a decisão do Gauchão e vai para esta final com muitos méritos. Primeira situação, Robert Renan, o que vai acontecer com ele eu não sei, mas que uma severa punição precisa acontecer ao zagueiro do Internacional, não tem a menor dúvida. Ele, daquele jeito que ele cobrou o pênalti, ele não pode mais fazer. Ah, se ele treina assim, não, mas não pode mais sequer treinar dessa forma. Ele tem que bater com mais força e tem que bater quando, claro, for escalado, de uma maneira mais firme, sem dar chance pro azar. Foi comprometedor o Robert Renan. Foi abaixo da crítica a cobrança que ele fez de pênalti. E isso é óbvio que atrapalhou demais. Maurício merece ser multado pela expulsão absolutamente infantil que ele teve no segundo tempo. Já havia perdido um gol inacreditável a 11 do segundo tempo, a 30 ali o Inter com um a menos atrapalhou demais a equipe que buscava uma virada. Então o Maurício também merece ser, é claro, muito cobrado pela atitude que teve. E terceiro, claro que eu vou falar de Eduardo Kudê. Eduardo Kudê merece ser muito criticado depois da estratégia que adotou nos dois jogos. O Kudê foi superado taticamente pelo Roger e agora se coloca numa pressão ainda mais desnecessária para esse momento, porque ele pediu muitos jogadores, a direção atendeu o seu pedido, e o que a gente viu em 180 minutos foi um Kudê amarrado pelo Roger e sem encontrar alternativas. Então, o treinador do Inter está sendo contestado, merece ser cobrado para que encontre um novo rumo e faça o Inter criar também outras alternativas. Uma decepção total, o Inter está fora do Gauchão, já são 8 anos sem conquistar um estadual e o Inter mais uma vez fica nos pênaltis, eliminado em uma semifinal de Campeonato Gaúcho. Convenhamos, é um vexame, um fiasco que certamente terá muitos e muitos reflexos, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, Dupla Grenal é aqui.